Depois de se encontrar com os presidentes da Câmara, do Senado, do STF e do TSE, Lula se reúne hoje com parlamentares aliados em Brasília. Mais informações com Natália Pazzi. O presidente eleito Lula visitará hoje pela primeira vez o Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição do governo. A visita está prevista para as 10 horas da manhã. No local, ele terá uma reunião com parlamentares das bancadas aliadas. O compromisso servirá para discutir como será o avanço da PEC da transição, que visa extrapolar o teto de gastos para pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600, possivelmente com mais um acréscimo de R$ 150 para famílias com filhos de 0 a 6 anos, além de dar aumento real ao salário mínimo. Outro compromisso nesta quinta-feira é um possível encontro com a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura. Ontem, Lula teve reuniões com os presidentes da Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Nesta quarta-feira, Lula conversou com a imprensa pela primeira vez desde que chegou a Brasília e disse que busca recuperar a harmonia entre os poderes. Você sabe que eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Instituições que foram atacadas, ou seja, que foram violentadas por uma linguagem nem sempre recomendável por algumas autoridades ligadas ao governo. O presidente eleito também falou sobre a relação com o Centrão. Eu não enxergo dentro da Câmara ou dentro do Senado essa coisa de Centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia, não vou trabalhar apenas 3 horas ou 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro. Lula garantiu ainda que não vai interferir nas eleições no Congresso. Não cabe ao presidente da República interferir em quem será o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Ou seja, quem vai decidir quem será o presidente das casas serão os senadores e deputados. O papel do presidente da República não é gostar ou não de quem é presidente, é conversar com quem dirige a instituição. A expectativa é de que Lula opte mesmo por uma proposta de emenda à Constituição para garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. Outra opção, outra alternativa, é a edição de uma medida provisória no início do governo. Mas isso é considerado inviável pelo relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB. O crédito extraordinário, como o nome está dizendo, pressupõe que haja urgência e que haja imprevisibilidade. Não é bem o caso, porque o orçamento está aqui desde o dia 31 de agosto e já está dizendo que a partir de janeiro só tem R$ 400. A palavra final será de Lula. Segundo líderes petistas, ele prefere a PEC e conversou sobre isso com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É na casa que a proposta pode enfrentar alguma resistência. No Senado, os aliados do presidente eleito acreditam que o texto passará sem sobressaltos, como diz o senador Rogério Carvalho, do PT. No Senado a gente tem uma interlocução muito boa e acredito que a gente consegue aprovar no Senado sem maiores problemas. Na transição, a primeira recusa. O infectologista Davi Uip negou o convite para participar do grupo que vai trabalhar na área da saúde. Ontem a gente citou isso, que ele tinha mais cedo, há alguns dias, dito que não recebeu o convite, que não aceitaria. E agora chega então a batida de martelo na informação final. Negou o convite para participar desse grupo de trabalho. Ele atuaria ao lado do senador Humberto Costa e dos ex-ministros Alexandre Padilha, José Gomes Temporão e Arthur Quioro. Também nessa quarta-feira, o MDB indicou os nomes do partido que vão compor a equipe de transição do governo Lula. Para o Conselho Político, Renan Calheiros e Jader Barbalho vão dividir a tarefa de representar a legenda. Como já se sabia, Simone Tebet vai atuar
na área social, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, do Núcleo de Indústria, Comércio e Serviços. No PSDB, o presidente do partido afirmou que a legenda não fará parte do governo Lula, mas está comprometida, ou estará comprometida, né, com a governabilidade e a estabilidade do país. Bruno Araújo se reuniu ontem com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que foi filiado à sigla por 33 anos e hoje está no PSB. Vamos falar agora sobre o relatório do Ministério da Defesa. Saiu o resultado, né? O Ministério não aponta nenhuma fraude nas urnas eletrônicas, mas sugere melhorias. Fala, Márcio Rocha. O Ministério da Defesa sugeriu que o Tribunal Superior Eleitoral faça melhorias nos sistemas das urnas eletrônicas, já que o relatório encaminhado pela pasta afirma que o sistema de votação não está isento da influência de um eventual código malicioso. Apesar disso, o ofício de 2 folhas assinado e encaminhado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira não aponta fraude no pleito eleitoral que se encerrou no dia 30 de outubro. Os militares também defenderam que o TSE analise o acesso à rede durante a compilação do código-fonte, os códigos binários que, de acordo com o relatório, podem configurar risco à segurança do processo. Apesar disso, o documento valida a totalização dos votos feita pelo TSE, já que foi constatada por amostragem a conformidade entre os boletins de urna impressos e os dados disponibilizados pelo tribunal, e que, em outras etapas do processo, como a verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE e a emissão das erésimas, ficou comprovado que não há nenhum voto computado antes do início da votação. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, afirmou que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa. No comunicado, Moraes afirma que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, o documento não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral. Além disso, afirmou ainda que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. Bom, eis aí. Como esperado, a montanha pariu um camundongo, mas um camundongo covarde. Porque essa nota mantém acesa aquela chaminha do golpismo, aquela janela entreaberta de possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Olha, não encontramos nada, as eleições foram limpas, mas veja aqui, ó, existe a possibilidade de que, como é que é? Um código malicioso possa interferir nas urnas. Como? Eles não explicam. E quando tentam, não conseguem nem fazer sentido, porque dizem que esse código malicioso poderia influir no resultado das urnas quando estas estivessem conectadas à rede. Ocorre que elas não são conectadas à rede em nenhum momento. Em nenhum momento. Né? É vergonhoso. É decepcionante que as nossas Forças Armadas tenham se prestado a esse papel de emitir um relatório em que há a conclusão óbvia de que não há nenhuma fraude provada e nenhum indício de fraude nas eleições brasileiras, mas ainda assim escrevendo o texto de maneira a deixar entreaberta essa porta do golpismo e de satisfazer, na medida do possível, o ainda chefe das Forças Armadas, presidente Jair Bolsonaro, que segue intocado no Palácio da Alvorada desde que perdeu a eleição. Aliás, questionado ontem sobre o relatório do Ministério da Defesa, o presidente eleito, Lula, afirmou que é hora de Bolsonaro assumir a derrota. Não existe possibilidade, ou seja, ninguém vai acreditar num discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que eu perdia, eu ia para casa, lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão porque corintiano não entra em depressão. Mas eu ia lamentar, eu ia ficar quieto durante um tempo, pensar onde que eu errei. Cabe ao presidente reconhecer a sua derrota. Nada a acrescentar? Ou não com relação a isso, deixa eu só ler a Corintiano mensagem. não entra em depressão, entra em história? Essa parte, mas... Qual foi esse? Sei lá. Mais 4 anos de metáfora. Saem as metáforas de casamento. Entram as de futebol. Abraço hétero. Voltam as de futebol. Voltam as de futebol. Tá Ei, bom. tá louco. Mas assim, algo a se destacar. O Ivon da Praia Grande bem observou aqui o seguinte, olha, então, jornalistas, coletiva ontem sem agressões, sem cala-boca, sem raiva e sem ninguém emitir nenhum tipo de nota depois de repúdio, né? E que coisa, que bom que a gente vai ter tempo para pensar adiante, no... né? É um passo. A gente voltou, né, à normalidade, que bom a gente poder pensar no que realmente importa, não ficar pensando nessas coisas, nesse bando de espuma, né? Que bom. Isso. Vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela.
Claro, né? A gente tem que lembrar demais de Gal Costa hoje, ícone da música popular brasileira. Gal será velada na Assembleia Legislativa de São Paulo, isso a partir de amanhã. A cantora morreu ontem aos 77 anos, depois de cancelar alguns shows para a retirada de um nódulo. Ontem, fãs, amigos, personalidades lamentaram a perda de um dos principais nomes da música brasileira, da Tropicália. Luiz Felipe Veloso, falando direto de Salvador, traz mais informações para a gente. Bom dia, Luiz Felipe. Muito bom dia para você, Carla, para Sheila, para Megali. Se Gal Costa aqui estivesse possivelmente, ao se definir, ela diria: eu sou Gal Costa, nasci em Salvador, gosto de cinema, adoro Caetano, sou fã de Gil, fã de Bethânia, de Wally Salomão e de tantos outros. Muitos que são fãs de Gal hoje, desde ontem, prestam grandes homenagens na internet, presencialmente, em todos os ambientes possíveis. A Bahia aqui está sob decreto de luto de 3 dias do governo do estado. Vários políticos, vários artistas ontem se pronunciaram a respeito dessa perda tão importante, né? Uma perda, um impacto, um choque muito grande para o cenário musical e artístico brasileiro. O governador da Bahia, Rui Costa, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, prestaram homenagens a Gal na internet. Quem também prestou homenagens a ela foi o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que se manifestou dizendo: Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros. Cantor e compositor Milton Nascimento, que faz a sua turnê de saída do cenário, né, dos shows musicais este ano, escreveu na internet: eu te amo e vou te amar para sempre, Gal Costa. As saudades serão eternas. Gilberto Gil, compadre, né, de Gal, também usou a internet para homenagear aquela a quem ele chama de irmã. Ele divulgou uma homenagem nas redes sociais, na internet, né? Vamos conferir. Vai com ela a voz maviosa, o encanto do canto extraordinário que sempre foi a sua marca. Fica conosco a saudade, a tristeza, o pesar. Gil sempre sabendo converter em palavras aquilo que a gente sente, né? O Maria Bethânia também se emocionou ao homenagear Gal Costa. Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora. Não faltou emoção também na hora de o cantor e compositor Tom Zé falar de Gal Costa. Em entrevista à Band News FM, ele destacou que a cantora é imortal. Antigamente a gente podia falar que a recordação era um ato que partia de nós. No caso de Gal, não, é só botar uma gravação dela e toda a força, toda a vibração, toda a energia imediatamente se manifesta. A cantora Baby do Brasil, em entrevista ao Band News TV, né, disse que Gal foi uma mestra para todas as outras mulheres. E ela ali tão doce, representando um movimento musical importantíssimo e trazendo uma escola de doçura, porque ela também ligada com o João, né? Também ligada com todo esse modo de cantar doce, suave e afinado. E ela faz a escola, né? Ela se torna aquela mestra das cantoras todas e é incontestável o valor dela como uma das maiores cantoras do mundo. Nós sabemos todos disso, né? O cantor Ney Matogrosso também homenageou Gal Costa, quem chamou de camaleoa. Segundo ele, ela conseguia fazer parte de qualquer estilo musical. O artista trouxe memórias dela nos bastidores da música. Ela vai deixar a extensa obra dela, né? Extensa e maravilhosa, sempre foi, né?
A Gal era uma das maiores cantoras do Brasil, né? Sempre achei a Gal muito tranquila. Não tinha estrelismo, sabe? Não tinha competição, né? Porque é chato, né? Gente que compete, né? Ela não tinha isso. A cantora Daniela Mercury, baiana Daniela Mercury, ressaltou a força, a potência da voz de Gal Costa. Lembrou também a sua capacidade de abrir portas para a representação feminina nas artes. Força estranha. Por isso uma força me leva a cantar. Quando a gente lembra de Gal, lembra daquela voz, né? dessa mulher extraordinária, corajosa, sempre adiante do seu tempo, sempre anunciando tudo, por isso que é vanguardista. Uma grande pessoa, uma grande artista, né? E falar de Gal é falar da nossa ancestralidade, né? É difícil falar da música brasileira sem falar de Gal como um dos nomes mais importantes e a maior cantora viva. E Gal conseguiu fazer uma carreira mais contínua, com mais presença na música popular brasileira, e é uma mulher celebrada no planeta, né? Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Caramba, né? Desculpa te interromper, Luiz Felipe, mas quando a Daniela Mercury citou Força Estranha, a gente tinha que ouvir um trechinho pra lembrar realmente o que é isso, né? Que maravilha, né? Que voz, que mulher. Porque de todos os depoimentos que a gente pôde acompanhar ontem e hoje, né, falou-se muito sobre o talento único de Gal Costa, da voz singular e que permaneceu ao longo de todos os anos com esse mesmo nível de sensibilidade, de precisão. E sempre se mantendo muito atual, né? Fazendo novas parcerias. Tinha uma turnê agora mundial, ia fazer uma turnê na Europa, tinha shows marcados que infelizmente foram cancelados, até porque ela teve um problema de saúde recente. Mas e que mulher, não só única para a história da música brasileira, mas para o comportamento, né? Para os costumes, para o comportamento, para a mulher brasileira. É muito importante, né? O Edmir Andrade, ele tá... lembrando o seguinte, a voz de Gal, ela dá um toque de luxo a tudo que ela canta, realmente, né? E como disse a Sheila, não só o talento, não é o talento que basta, é a disciplina também para se manter nesse altíssimo nível ao longo de tantos anos, né, Luiz Felipe? Eu destaco, inclusive peço licença para quebrar tudo que a gente se organizou, mas eu sempre destaco o disco Gal acústico, né? Onde ao lado de Zé Cabaleiro e Herbert Viana, franzino, discreto, envergonhado, ela dá um show de interpretação em Lanterna dos Afogados, põe aquele agudo acima dos instrumentos e faz da nossa experiência, né, algo surreal. Ontem ouvindo o rádio, depois de sair um pouquinho mais cedo para ir ao médico, saio da consulta, ligo o rádio, a primeira coisa que eu ouço é o Barão conversando com o Zeca Camargo, e o Zeca falando, ela foi uma grande... Eu falei, caramba, quem será que a gente perdeu, meu Deus? Até que veio o nome da Gal Costa. Caramba, acho que não havia alternativa pior. E aí, ouvindo o rádio, alguém disse lá que a Gal foi escolhida em 2012 como a 7ª melhor voz do Brasil. Ou seja, uma das melhores do mundo, né? Eu fiquei pensando, caramba, quem será que são os 6 primeiros, né? Aí eu fui ver o top 10 aqui. Você pode misturar e colocar em qualquer ordem que não faz diferença. Tim Maia, em primeiro. Depois Elis Regina, Ney Matogrosso, Wilson Simonal, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso, Clara Nunes e Milton Nascimento. Que lista, hein? Que timaço, né? Nossa. Que lista maravilhosa. Aí segue, vai até os 100, né? Tem o Raul Seixas em 40, tem João Gordo, Max Cavaleiro, essa lista é ótima. É isso, né, cara? A gente tá vendo uma... Olha aí, Lanterna dos Afogados. Essa interpretação. Isso aqui é de arrepiar, gente. Ó. Sobe o som. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando.
tem como não cantar Lindo, junto, né, Luiz que Felipe? lindo isso. Coisa maravilhosa. Cara, Marcou, para quem tá acima dos 40, né, não tem como não ter vivido inúmeros momentos regados a Gal Costa. Coisa lindíssima, lindíssima. Numa entrevista recente, ela disse também que ela ficava surpresa com o número de fãs mais jovens que ela tem, porque de fato é algo atemporal, é uma obra atemporal, porque tem um peso grande de rebeldia, né, na primeira fase, aliás, ao longo de toda a vida, mas sobretudo no começo, tem um peso bem grande de rebeldia. Ela fez questão de gravar com artistas bem jovens também, e é algo que eu sempre chamo a atenção aqui, que a Gal deu essa lição pra gente na prática, que a gente tem que se abrir pro novo. Ela gravou com Marília Mendonça, por exemplo. Gravou com Marília Mendonça. Exatamente. Porque assim, Exatamente. a gente perdeu a Gal desse jeito tão abrupto, né? E a gente perdeu um pouco da nossa referência no mundo. A gente morreu um pouquinho também com a Gal. Então, se a gente não conhecer coisas novas, a gente vai perdendo as referências a cada dia, porque, infelizmente, a tendência é essa. E ela deu essa lição pra gente na prática. Pra gente fincar um pé nesse mundo, a gente precisa se abrir pro novo, né? É isso, amigos. Isso. A Ivete Sangalo disse que, ontem, em homenagem, Ivete Sangalo disse que Gal Costa carrega com ela todas as mulheres, né? Todas as mulheres. Bom, nascida em Salvador em 1945, Maria das Graças Costa Pena Burgos, né, foi a dona de uma das principais vozes aí da música popular brasileira. Em 1960, ela foi apresentada a Caetano Veloso, com quem criou um vínculo artístico e pessoal. Ao lado de Caetano e outros dois baianos, Maria Bethânia e Gilberto Gil integrou os Doces Bárbaros, que impactou a música brasileira nos anos 1970. Consagrada, Gal Costa foi indicada 5 vezes ao Grammy Latino e foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira em 2016 na categoria de Melhor Cantora. Discreta na vida pessoal, Gal deixa um filho adotivo de 17 anos de idade e, como disse Carla no começo desse nosso momento aqui, o velório acontece aberto ao público a partir de amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo, das 9 da manhã às 3 da tarde, no enterro fechado a familiares e amigos. Essa era Gal Costa, gostava de cinema, era fã dos seus grandes amigos. Que honra, meu. Pior cantor do mundo com a maior cantora. Esse é o Herbert Viana dizendo, é o pior cantor do mundo com a maior cantora do mundo. O Herbert não fez a lista, não entrou no top 100, tá? E a Ivete era a 100ª, ela fecha a lista. Uhum. Mas ele era tímido demais para isso. Mas também é uma tremenda voz. É isso, amigos. Os anos passam, a vida passa, né? Os nossos ídolos se vão. Os da Bossa Nova já se foram, quase todos. João Gilberto, Tom Jobim, Ronaldo Boscoli, Miele, né? Tá lá conosco ainda o Toquinho. Mas o Toquinho já é de uma geração adiante, né? Que deu um passo adiante, transformando, pegando os elementos da bossa nova, do samba, e criando aquilo que ficou conhecido como MPB. Os gigantes, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, a própria Gal, Elba Ramalho e Alceu Valença, tanta gente boa que, graças a Deus, ainda está conosco. Mas vai chegar a hora de todo mundo, né? E a gente tem aqui que celebrar a vida desses grandes que estão conosco e aqueles que se vão. Xará, beijão pra você, até a próxima. Beijo pra vocês, viva Gal Costa. Viva. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu vim embora e na hora cantou um passarinho. E hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo recebe o velório de mais um grande artista brasileiro, cantor, ator, apresentador de TV, Rolando Boldrin. Ícone do sertanejo, da música caipira, morreu ontem, aos 86 anos de idade, vítima de insuficiência renal e respiratória. A gente tem mais informações agora chegando com o nosso colega, repórter Lucas Josino. Bom dia para você, Josino. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você, para Carla, para o Megali. Uma ótima quinta-feira aos nossos ouvintes. Nós falamos ao vivo aqui da Assembleia, o hall monumental da LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde já daqui a pouco começa a ser velado o corpo de Rolando Boldrin. Como vocês disseram, ele morreu aos 86 anos, foram mais de 60 anos de carreira na televisão. Certamente, os nossos ouvintes, em algum momento da vida, já se depararam com as imagens, com as falas marcantes de Rolando Boldrin. O velório vai ser aberto ao público a partir das 8 horas até as 3 horas da tarde, e às 5 horas está marcado o sepultamento no cemitério do Morumbi, também na zona sul de São Paulo. Por enquanto, apenas no hall aqui monumental, colegas da imprensa e alguns
trabalhadores, seguranças, funcionários aqui da Lesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo. E amanhã, como vocês também disseram, está marcado o velório da Gal Costa, cantora, que foi, como o Megali falou, uma das vozes marcantes da história do país, 77 anos. O velório dela também será aberto ao público nesse mesmo hall, só que às 9 da manhã, um pouco mais tarde, das 9 às 3 horas da tarde. Sheila. Obrigada, Josino. Aqui na Band, Rolando Boldrin atuou nas novelas Os Imigrantes e Cavalo Amarelo, na década de 80. Apresentou programas como Brasil em Concerto, Empório Brasileiro, dedicado à música regional. Boldrin era, como destacou logo no comecinho aqui do jornal, Luiz Megali, um grande contador de causos, de histórias, com uma mistura ali de conversa mansa, de poesia no meio, né? Declamando poesia no meio, enfim. Atualmente estava na TV Cultura, onde apresentava o Senhor Brasil. O artista sabia, como poucos, falar com o público de igual para igual. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que Também é algo que parece que fala com todo mundo, né? Porque todo mundo tem um pouco da raiz, essa raiz no campo, essa raiz caipira. O Brasil é enorme e a gente tem isso aí correndo nas veias. Então, que perda, que dia triste foi, né? 9 de novembro de 2022. Que dia triste. Eu perdi duas grandes referências da infância ontem. Sim. A Gal, eu ouvi os discos dela e do Caetano, do Djavan, a minha tia Lúcia, Eurofino, que gostava muito de MPB. É a que eu contei um dia desses, que guardava pra mim os quadrinhos da Turma da Mônica do Estadão. Ela que guardava. Eu ia pra casa dela, ficava lá ouvindo o disco. Adorava a Gal. Gostava desses três aí, principalmente. Gal, Caetano, Djavan. E o Rolando Boldrin me remete ao meu velho avô. Uma época boa. Ô, Megali, o Djavan aparece naquela lista lá? O Fabinho Djavan, claro. do Rio de Janeiro tá perguntando. Aparece. Não, aparece em destaque. Eu acho que eu fechei. Perguntaram de Zizi Posse também, se aparece nessa lista. Caramba! Todo mundo adora uma lista, né? Djavan aparece no número 47. A Zizi Posse eu não vi, não. Não. Vocês querem que eu fale os top 20? Já falei o 10. Vai. Então vai. Do 11, todo mundo gosta de uma lista, eu adoro lista. 11, Marisa Monte. 12, Rita Lee. 13, João Gilberto. 14, Jorge Ben. 15, Carmen Miranda. 16, Elza Soares. 17, Nelson Gonçalves. 18, Cássia Eller. 19, Paulinho da Viola. 20, Elisete Cardoso. Dá vontade de continuar, porque o 21 é Luiz Gonzaga. 22 é Nara Leão. 25, Gilberto Gil. 28, Renato Russo. 29, a Baby Consuelo, a Baby do Brasil, que a gente ouviu agora há pouco. 35, Mano Brown. 37, Max Cavaleira. 38, Chico Buarque. 40, Raul Seixas. 41, Cazuza. Tô falando alguns destaques aqui, tá? Continuo? Pra quem ligou o rádio agora, essa lista é a lista da Rolling Stone. 2012 eles fizeram o top 100 das melhores vozes. Consultaram melhores tudo vozes. quanto é jornalista, músico, né? Gente da área, dono de gravadora, especialista em mixagem, tudo gente que trabalha com voz mesmo. E chegaram a essa lista aí. Que, claro, vai conter muitas injustiças, mas qual lista não contém, né? João Bosco, 63. 66, Bezerra da Silva. Fagner, 68. Quem mais? Marina Lima, 74. Gonzaguinha, 75. Inesita Barroso, 76. Nossa, a gente gosta de todos, né? 77, nosso amigo André Matos, do Angra. Tem 3 metaleiros aqui. O André Matos, embora ele seja um cara mais voltado pro clássico, ele foi o vocalista do Viper e do Angra, né? E do Xamã. O Max Cavaleiro e João Gordo, os 3 entraram na lista. Elba Ramalho, 85. Martinho da Vila, 82. Sandra de Sá, 81. Sandra de Sá é ótimo, né? Não, é Sandra de Sá é a nova. Sandra Sá era velha. Sandra Sá era velha. Meu Deus. 97, Lobão. 98, Moraes Moreira. 99, Samuel Rosa. Como já havia dito, número 100, Ivete Sangalo. Cazuza não tá? Não, Cazuza tá. Ah, Cazuza tá lá. falou. Cazuza eu falei, acho que 41. Deixa eu voltar não, aqui. falou sim. Falei, 41, exatamente. Bom, agora a gente vai falar Pablo de coisa... Vittar não tá? Tô brincando. A gente sai desse mundo tão elevado, né, e tão bonito, vai falar de coisa tão rasteira. Roberto Jefferson. Alexandre de Moraes enviou à Justiça do Rio de Janeiro a investigação
sobre o ex-deputado do PTB. Priscila Xavier. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decide transferir para a Justiça Federal de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, a investigação do ataque de Roberto Jefferson contra equipes da Polícia Federal que cumpriam mandado de prisão contra o ex-deputado. A defesa de Roberto Jefferson disse que concorda com a decisão. O ex-deputado federal foi preso no dia 23 de outubro em Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio. Roberto Jefferson está em uma cela individual no complexo de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense. Em depoimento, o ex-presidente do Partido Trabalhista Brasileiro admitiu que disparou pelo menos 50 vezes e lançou 3 granadas contra os agentes federais. Vamos agora com destaques internacionais? Vamos com destaques internacionais? Vamos. Você quer continuar você? Vamos falar de vôlei? Os resultados das eleições legislativas nos Estados Unidos animam Joe Biden. Fala, Thiago Muniz. O presidente dos Estados Unidos se diz aliviado com o resultado das eleições legislativas no país. Falando a repórteres na Casa Branca nesta quarta-feira, Joe Biden diz que planeja tentar a reeleição em 2024, quando terá 82 anos. O Partido Republicano de Oposição deve comandar a Câmara dos Deputados, mas não conseguiu materializar o chamado tsunami vermelho. O controle do Senado segue indefinido, uma vez que ainda não é possível apontar os vencedores nas disputas em 3 estados. E ontem o Palmeiras venceu e recebeu a taça de campeão brasileiro de 2022. Bruno Camarão. Receba! 2 jogos fecham hoje a penúltima rodada da Série A do Brasileirão. Cuiabá, precisando de apenas um empate para se manter na elite, visita o Atlético Mineiro às 8 da noite. Mesmo horário do embate entre Botafogo e Santos no Rio. Ontem o Ceará teve confirmado o rebaixamento com a derrota por 2-0 frente ao Avaí. Quem praticamente sepultou as chances de ficar na primeira divisão no ano que vem foi o Atlético Goianiense, que não saiu do 1-1 contra o Atlético Paranaense. O Fortaleza goleou o Bragantino 6-0 e sonha com a Libertadores. Juventude, Flamengo e Curitiba e Corinthians terminaram em empate por 2-2. Na festa no Allianz Parque, deu o campeão Palmeiras de virada para cima do América, 2-1. Bom, lamento dizer que provavelmente acaba hoje a última réstia de esperança São Paulina de conseguir uma vaga na Libertadores da América, porque se o Atlético Mineiro vencer... Bom, a gente ainda vai chegar na última rodada com esperança. Oh, meu Deus do céu, nem para cravar logo essa faca no nosso coração. Mesmo que o Galo vença, ainda tem o Fortaleza, ainda é matematicamente possível, porém improvável que o Tricolor ou o Botafogo, que ainda está vivo, consigam essa vaga na Libertadores do ano que vem. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Megali, Hey, comemore. Megali. O São Paulo não perdeu ontem, é porque não jogou, viu, Megali? Não é mesmo, Sheila Magalhães? Um grande abraço então. pra você e também pra Carla Bigato. Foi boa, Grandes Milton. jogos ontem do Campeonato Brasileiro de Amistosos. O Curitiba e o Corinthians empataram 2-2, hein? Bom jogo lá no Alto da Glória, no Paraná, terra lá do nosso Pier Prantuccello, meu grande amigo, hein? Curitiba 2, Corinthians 2. Bom resultado pro Coxa, que é incaível. Não cai mais, nem o meu Santos. E o Fluminense meteu 3-0 no Goiás, hein? E o Avaí, hein? O Avaí ganhou do Ceará, pai, 2-0. E o Ceará caiu pra segunda divisão, mas Ceará, querido Vozão, o que aconteceu? Agora tivemos também o Fortaleza. Olha que noite terrível do Ceará, né? O seu arqui-inimigo, o Fortaleza, meteu 6-0, meia dúzia a 0 no Red Bull Bragantino, hein? Meu Deus do céu. E o Juventude, que já caiu, conseguiu um honroso empate contra os reservas do time do Flamengo, 2-2. E o Palmeiras começou perdendo do América Mineiro. O melhor time atualmente de Belo Horizonte chama-se América. O único América que não é vermelho. Ele é alviverde como o Palmeiras. E até fez 1-0, um golaço. O América fez 1-0. Mas depois
Teve um pênalti mandrake lá pro Palmeiras, Scarpa fez o gol, depois aconteceu o segundo e acabou 2-1 pro Palmeiras. E o Atlético Goianiense recebeu o Atlético Paranaense, o clássico dos Atléticos, e o jogo terminou 1-1. Hoje nós temos Santos e Botafogo, que nos anos 60 eram os melhores times do Brasil e do mundo, entenderam? Agora hoje os dois estão fracos e tal, vai ser 1-1, hein? Santos e Botafogo. E o Atlético Mineiro, meu Deus do céu. O Galo, pelo menos essa, hein? Contra o Cuiabá em casa. Vai empatar, não. Se perder, será mais uma tragédia num ano terrivelmente ruim para o Galo mais lindo do mundo. Grande abraço para vocês e até amanhã.